Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao terceiro vídeo sobre Python Tips, em que eu dou algumas dicas sobre a linguagem Python para análise de dados. Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como realizar queries entre data frames ou consultas entre data frames do Pandas, tá legal? Então a gente já aprendeu aí a utilizar o Pandas, o merge, né, nas últimas aulas, e agora a gente vai aprender um pouquinho como realizar as queries em SQL, tá? Linguagem SQL, que é uma linguagem de consulta a banco de dados, só que entre data frames aqui do Python, tá bom? Então, as bibliotecas que a gente vai precisar, simplesmente o Pandas e o Pandas SQL, tá? E do Pandas SQL a gente precisa somente do SQLDF, ou seja, linguagem SQL para data frames, né? Data frames do Pandas. Então, o Pandas a gente vai utilizar simplesmente para carregar os nossos dados. A gente vai trabalhar com duas tabelas nesse vídeo. A tabela Categories, que são as categorias dos produtos que a gente vai trabalhar, e também a tabela Products, né, que são ali os produtos que podem ser vendidos, por exemplo, no e-commerce. Tá bom? Então a gente vai carregar aqui, né, utilizando o read CSV do Pandas, né, que eu chamei de PD aqui em cima. Primeiro a tabela Categories, então vamos visualizá-la. A gente tem nessa tabela uma coluna, né, uma variável de ID e uma de name, que é o nome da categoria. Tá? Os nomes aqui estão em português. Então, moda e acessórios, cosméticos e perfumaria, livros, celulares e assim por diante. E também a nossa tabela Products, né, que são os produtos, também utilizando o read CSV, sem muita dificuldade. Tá? Nessa tabela a gente tem mais registros. Né? A gente vê aqui 50 registros, tá? Então do 0 ao 49. Então a gente tem os IDs únicos, né, que são os identificadores únicos de cada um desses produtos. Temos também o nome desses produtos, o preço, né, então o preço de cada um deles. Vocês podem ver aqui que os mais caros são talvez eletrodomésticos. E temos também uma coluna de Category ID, ou seja, com essa coluna, a gente consegue relacionar com a nossa chave primária aqui de categories. Tá? Então, a gente consegue fazer a relação dessas duas colunas para trazer, por exemplo, o nome dessa categoria. Tá? Então, ao invés de ter aqui todos os números, né, desses IDs das categorias dos produtos, a gente poderia ter a mesma tabela, só que ao invés dessa coluna, ter os nomes das categorias. Tá bom? Então fica muito mais visual aí para a gente em relação à tabela. E é para dar realmente um exemplo simples para vocês de como trabalhar com o Pandas SQL, né, para realizar as queries entre duas tabelas, entre dois data frames. Legal? Então a gente já vai avançar aqui e vamos construir a nossa query SQL. Tá? Então aqui a gente tem o select, a gente vai selecionar as colunas que a gente quer realmente mostrar ali no nosso resultado. Né? Primeiro, o ID, né, da tabela Products, né, que eu chamei de P aqui, e a tabela Categories eu chamei de C. Tá? E eles se ligam aqui pelas chaves ali que eu já mostrei para vocês ali em cima. Tá? Então, o ID único, tabela Categories, e o Category ID da tabela Products. Tá? Então, a gente faz essa ligação com o join e a gente pode trazer informações das duas tabelas. Então, a primeira vai ser o Product ID, segundo o Product Name, né? Eu estou dando um apelido aqui para essa coluna, o Price, né? Que no caso é o preço do produto, e o C.Name. Né? O C.Name quer dizer que está vindo da tabela Categories, e a gente está chamando aqui, né, de Category Name. Então, o nosso alias é o Category Name. Então, a gente pode executar essa query. Tá? Isso aqui é interessante, né? A gente pode utilizar essas três aspas duplas juntas para escrever uma query organizadamente, tá? Em várias linhas. Né? Então, se a gente não utilizasse essas três aspas duplas, então a gente não conseguiria fazer em várias linhas, a gente teria que fazer tudo em uma linha só. Tá? Então, adicionando aqui as três, tanto no início quanto no final, a gente consegue transformar tudo isso aqui, né, em uma string.
né? Então, fazendo em várias linhas diferentes para visualizar nossa query de uma maneira mais simples, né? De uma forma muito mais visual, tá? Então, aqui eu já executei e a gente vai chamar o SQLDF, né? Que é aquele que a gente importou aqui do Pandas SQL, tá legal? Então, a única coisa que a gente precisa passar aqui para ele é a nossa query, que a gente criou na célula anterior. Tá? Então, eu vou chamar o nosso novo data frame, né, o nosso novo resultado, de resultado. Tá bom? Então, eu vou executar e já vou mostrar para vocês qual que é o resultado. Então, aqui a gente tem a mesma tabela de antes de produtos, só que a gente fez a substituição. Né? Ao invés de ter o category ID, a gente tem o category name, tá bom? Então, esse foi um exemplo muito simples aí de fazer uma query entre dois data frames do Pandas, tá? Uma forma bem rápida até. E eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, podem dar um like e se inscrever no canal. E até a próxima.